Olá, tudo bem? Bom dia! Olá, tudo bem? Estamos aqui nesse dia de hoje. Hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero me apresentar a todos vocês. Estou aqui há alguns anos, fazendo esses vídeos. Eu agradeço muito, sou muito grata a todos vocês que têm me acompanhado, que se inscreveu, nesse canal, que tem me assistido, até mesmo você que não se inscreveu, mas eu sei que você sempre me assiste uma vez ou outra. Assiste a todos vocês que têm me acompanhado, né? Eu vou me apresentar nesse dia de hoje. Eu sou Vilma Aurélio, sou casada com Antônio Aurélio, sou evangélica, sirvo a Deus na igreja Assembleia de Deus há 27 anos, Sou missionária para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus. E eu amo a palavra de Deus. Sou casada com Antônio Aurélio, tenho um casal de filhos. Nós temos 4 filhos, na verdade, 2 meus e 2 dele, Quando a gente se casou, que Deus preparou esse casamento, eu já tinha 2 filhos, ele tinha os 2 filhos dele. E temos netos, 4 netos. Eu tenho 2 netas da minha parte, ele tem um casal de netinhos, Então nós somos em 4 filhos e 4 netos, para a glória de Deus. Todos saudáveis, todos aí, com saúde. Então eu quero aqui somente agradecer a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. O Senhor sabe o que nós passamos, o Senhor sabe quanto sofremos para chegar até aqui. Não foi fácil. Deus tinha uma obra na nossa vida. Deus nos chamou para fazer a diferença nessa terra, No passado não queria saber de Jesus, tinha uma vida tranquila, Que na verdade nós somos todos falhos e pecadores. Mas a vida, eu não tinha vício, não tinha nem nada, não fazia bagunça, não fazia nada. Mas era uma vida triste, angustiante, Depressiva. Mas Deus me chamou, diante das provas, das provações da vida. A gente vai resistindo, mas chega uma hora que não dá mais, Que não dá mais pra gente resistir o chamado de Deus. E Deus me chamou para fazer a obra dele, eu aceitei. Na verdade, eu não aceitei, foi ele que me aceitou, Ele só foi ali e me buscou. E eu comecei a fazer a vontade do Senhor. Aí entrei e pensei, e falei na verdade: Senhor, eu quero fazer a obra. Não quero ficar somente sentada dentro de uma igreja no banco. Aí Deus foi preparando, Deus foi concedendo o desejo do meu coração, porque assim, quando você faz um pedido para Deus, Deus ele concede quando você faz de todo o seu coração. Quando você promete as coisas para Deus, ou você pede para Deus algo, se é de todo o teu coração, Deus conhece. Ali Deus concedeu, Deus foi me usando pela misericórdia dele. Eu fui buscando ao Senhor, orando todos os dias na oração da manhã, das 8 às 9, na minha igreja tinha oração. A gente estava indo lá orar, eu estava indo orar. Eu sei que foi muito difícil porque a prova aumenta. Quando você entra no querer de Deus, no propósito de Deus. Mas Deus, ele te dá graça, ele te dá força, ele te alegra, ele te renova. Então, ia para a oração, passava a luta, passava a prova, mas estava sempre firme ali, disposta mesmo a deixar Deus usar. É assim que eu quero que você seja. Você que está me assistindo, que às vezes pensa, eu não vou ser crente não, porque é difícil. Eu não vou para a igreja não, porque eu sei que é difícil. Ou você que está novo convertido, fala, nossa, eu era antes, estava assim, agora que eu comecei a ir para a igreja, a minha vida mudou, minha vida, tá mais difícil para mim. Mas não, tá difícil, mas Deus, ele te alegra, ele te dá força, ele te sustenta. É ele que nos renova cada dia. Então vale a pena a gente chorar, sofrer, se arrastar na presença de Deus, porque no final vai ter a recompensa. Porque a recompensa vai vir no final. E no começo é só teste, é prova, são provações, porque Deus ele precisa nos conhecer para ver se a gente realmente está disposto a servir a Ele.
Deus, Ele quer ver se nós estamos dispostos a renunciar coisas, a renunciar tudo por amor a Ele. Se nós queremos ser obedientes, nós somos obedientes. Temos que ser obedientes a Deus, obediente à palavra. Porque quando a gente aceita o Senhor, a gente vem para a presença dEle, Ele segura em nossas mãos. É Ele que vai nos direcionando, Ele vai nos instruindo, Ele vai nos ensinando. E a gente aprende com nossos erros. Quantas vezes eu errava nas provações. Eu me lembro de uma visão que o Senhor me deu uma certa vez, há muitos anos atrás, assim que eu comecei para a igreja, que o Senhor me mostrava que eu chegava na igreja, aí os irmãos estavam todos sentados lá fazendo uma prova. Prova, sabe? Prova quando você faz na escola, quando você está estudando, com um papel lá e caneta e fazendo prova. Eu chegava atrasada, correndo, aí eu falava para as irmãs, meu Deus, eu perdi a prova. Aí a pastora, que era a nossa professora, né, na visão, ela falou assim, não, irmã Vilma, pode levar a prova para casa, faz em casa. Aí eu posso fazer em casa? Pode. Aí eu peguei a minha prova e vim fazer em casa. Meu Deus, aí começou a minha prova, mas a minha prova só foi em casa. Eu só tinha paz, só tinha alegria quando eu estava na igreja. Quando eu estava fazendo a obra, saía com as irmãs para fazer oração nos lares, ia fazer visita, a gente ia para o hospital, né? Ia para os asilos fazer visita, oração. Aí eu sentia uma paz, uma alegria, eu tinha uma força. Deus me usava, dava lugar para Deus. Mas a prova era em casa, a prova em casa, com o marido, né? Com o vizinho, era dentro de casa, era só dentro de casa. Essa era a prova e Deus precisava me provar. E muitas das vezes, quando eu chorava, que eu não aguentava, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Sabe o que acontecia? Deus mostrava novamente a minha prova. Ó, errado, 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 errado. Ele corrigia a minha prova e estava me corrigindo todos os dias. De tempo em tempo ele me corrigia. Foi 5 anos. 5 anos fazendo essa prova que nunca tinha fim. Estava sempre errada. As minhas atitudes eram erradas. Eu tinha atitudes erradas e Deus precisava me consertar. Deus precisava me lapidar. Então Ele foi me mostrando de que maneira eu iria passar essa prova. Eu fui passando. Tinha hora que era meio certo, Ele corrigia. Aí eu falava, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Me mostra onde que eu estou errando, que eu preciso consertar. Aí Deus ia mostrando. Aí a gente, né, tenta consertar. E ia consertando. Aí ficava meio certo. Ah, tá certo. E assim foi passando. 5 anos passou nessa aprovação. Mas chegou um dia que eu achava que não ia aguentar mais. Eu falei, meu Deus, vai ser o fim. Agora é tudo ou nada. Não aguentava mais. Mas nunca, jamais pensei em abandonar Deus. Eu só queria sair daquela situação que eu vivia. Eu só queria sair daquela situação. E Deus me mostrou minha prova. Aprovado. Estava certo, 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 certo. Eu falei, oh, glória. Acertei. Eu fui aprovada por Deus depois de 5 anos. Foi uma luta, eu apanhei para aprender. Porque se eu tivesse tentado fazer as coisas certas no começo, talvez não tinha demorado tanto. Mas é que a gente é teimosa, a gente é carne, a gente é falha. Às vezes a gente não acredita que a gente pode mudar. A gente acha que as coisas têm que ser resolvidas da nossa maneira e não é da nossa maneira. Não é do jeito que queremos que seja. É como Deus quer. Aí Deus me aprovou. E Deus me tirou daquele cativeiro que eu vivia. Era um cativeiro. Meu Deus. Mas Deus me tirou, Deus me libertou, Deus me livrou, a mim e aos meus filhos. Nos tirou daquele cativeiro, porque estava terrível, terrível. E Deus sabia, Deus me provou o tempo todo. Era a prova para ver se eu tinha capacidade. E Deus me tirou daquele cativeiro. E me libertou e me livrou. E depois Deus foi fazendo as promessas. Eu continuei fazendo a vontade de Deus, continuei fazendo a obra de Deus. Aí que eu estava livre mesmo, aí eu fazia, não cansava. Não cansava de fazer as coisas para Deus. Era de segunda a segunda. Nós estávamos ali trabalhando na obra de Deus, fazendo visita, orando para as pessoas, né? Auxiliando, ajudando, socorrendo pessoas, casais com problema.
O meu problema todo era no casamento com o outro marido que eu tinha, o antigo marido que faleceu, o falecido marido. E era uma prova, mas Deus me usava para abençoar casais e nos lares orar para pessoas que estavam com o casamento destruído. Olha só, eu ia com o coração sangrando, eu ia triste, porque a minha vida não era bem, meu casamento não estava bem, mas Deus nos usava para orar para pessoas com problema no casamento. Então Deus, Ele faz isso. Ele nos prova naquilo que Ele vai nos usar, para ver se nós somos capazes. Então a gente tem que passar o processo. Temos que passar para saber se a gente realmente vai ter condições de ajudar outra pessoa que necessita. E assim foi. E passamos ali mais 5 anos, né, ali sozinhos fazendo a obra de Deus. E Deus fez a promessa. Eu vou te preparar um companheiro. Eu vou preparar um companheiro. E Deus preparou um companheiro, um servo de Deus. Já estamos casados há 12 anos. Vamos fazer 13 anos agora, nesse ano, para a glória de Deus. Estamos aqui juntos fazendo a obra. Estamos agora dirigindo uma congregação. Tá fácil? Não tá. É difícil? É. Temos prova? Temos. Continua as provas. Deus continua nos provando a todos os dias. É naquilo que nós temos que passar. Nós somos provados por Deus. A nossa prova nunca cessa. Mas a alegria é saber que estamos com o Senhor. O Senhor passa conosco. Como o apóstolo Paulo, ele escreveu no livro de Filipenses, né? No capítulo 4. Ele fala, regozijai-vos no Senhor sempre. Regozijai-vos no Senhor. Paulo, ele estava escrevendo essa carta porque ele passou por tantas provações, por tantas tribulações, né? Ele estava sofrendo, mas ele se alegrava, sabe por quê? Porque antigamente Paulo, um homem sábio, um homem culto, um homem de posses, de bens materiais, mas ele era perseguidor da igreja, ele era perseguidor dos crentes, ele perseguia achando que estava fazendo certo, que para ele aquilo era certo, porque no começo do cristianismo, o povo de Deus, eles eram muito perseguidos porque eles não aceitavam, né? Eles não aceitavam os crentes em Jesus Cristo. Depois que Jesus passou tudo aquilo, ele morreu na cruz crucificado ali, e aqueles que aceitaram, aqueles que seguiam a Jesus, eles eram perseguidos. E Paulo era esse perseguidor que matava sem dó. Ele não tinha dó, e ele matava os cristãos. Mas um dia, Jesus falou para ele, né? Um dia Jesus marcou um encontro com ele e falou para ele, agora você vai ver o quanto vale a pena sofrer por amor do meu nome. Deus escolheu ele por quê? Porque Deus sabia, conhecia o coração de Paulo. Ele perseguia obedecendo às ordens, mas o coração dele era um coração obediente, um coração temeroso. Então Jesus falou, vai ser esse que vai me servir. E Paulo começou a servir a Senhor. Aí começou a luta, o sofrimento, as provações, as perseguições contra a vida dele, mas ele sabia o porquê que ele estava sendo perseguido, porque ele estava sendo provado por Deus, para ser aprovado. E ele estava sempre alegre. E Deus transformou o coração de Paulo, aquele amor tão grande que ele tinha pelas almas agora, que ele se preocupava. Aonde ele ia, ele pregava o evangelho, fundava uma igreja, levantava um pastor ali e saía, ia para outro, que Paulo era um missionário. E aí eles tinham essa preocupação, ele escrevia cartas para saber como é que eles estavam indo, como é que estavam. Paulo instruía eles de longe. E Paulo sempre falou, permaneça nesse amor, permaneça nesse amor. Porque Paulo, ele disse, olha, já aprendi a contentar com tudo. Eu sei o que é ser naufrágio. Eu sei o que é estar nu. Eu sei o que é estar com fome. Eu sei o que é padecer açoites, né? Passou tempestades e vendavais. Foi picado por uma cobra, não morreu. Mas de uma coisa eu sei, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, verso 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que nos fortalece, porque nós, sem Jesus, nós não podemos nada. Só podemos se Ele nos fortalecer.
se estivermos na presença dele, se formos obedientes a ele, se formos fiéis e sinceros a ele, aí nós podemos passar por todas as tribulações. Porque a gente vê que tem pessoas que não aguentam a prova. A primeira prova que vem, primeira tempestade, ela já se desmorona, ela já se desvia, já sai da presença de Deus. Tem pessoas que não aguentam, começa a chorar, a murmurar, se desespera, mesmo estando na igreja. Mas quando somos provados por Deus, Deus ele não cuida de nós, ele faz a ferida, ele sara. É ele que nos sara, porque ele está constantemente olhando para nós. Assim como ele provou Jó, ele conhecia o coração de Jó, sabia que Jó era um homem sincero, um homem íntegro, que se afastava e se desviava do mal. E por isso Deus permitiu que o diabo se andasse na vida dele, porque Deus tinha certeza que Jó não ia negar e nem ia voltar para trás. Assim é comigo e com você. Ele me conhece e te conhece. Ele conhece a minha estrutura e a sua estrutura. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele não vai me dar uma prova que eu não aguente. Ele não vai te dar uma prova que você não aguente. Cada um tem sua prova. Que eu me lembro no tempo que eu estava passando as minhas provações, muitas pessoas chegavam para mim, muitas irmãs, falavam, irmã, eu não aguento isso que você está passando. Aí eu não suporto, eu não suportaria. Eu falei, não suportaria mesmo. Eu também não ia suportar a prova que a outra irmã estava passando, porque cada um tem um tipo de prova e Deus sabe aonde nós podemos, até onde nós podemos chegar. Deus conhece a nossa capacidade, Ele nos conhece. Ele sabe que somos fracos, somos pó. Mas isso vale a pena. Saber que um dia nós vamos estar na glória, reinando com Jesus Cristo. Haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova cidade, onde nós estaremos com Cristo eternamente. É por isso que nós estamos aqui passando por essa terra, sendo provado por Deus, para poder merecer entrar nessa nova terra. Porque senão não vale a pena. A gente caminhar nessa terra e no último dia nós temos que ficar aqui sem Jesus. Porque sem Jesus não dá, temos que estar com Jesus, temos que estar com Ele. E para estar com Ele não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então vamos permanecer firmes, vamos ser fiel, vamos ser sinceros a Deus. Vamos olhar só para Jesus, não vamos olhar para o homem. Não vamos olhar para um lado nem para o outro. Se a gente for olhar para o homem, olhar para o sistema, ver as corrupções dessa terra, desse mundo, a gente não permanece. Mas vamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus e serás salvo. Olha para Jesus. A partir de hoje, olha somente para Jesus. Porque Jesus tem um plano na sua vida, Ele tem uma obra na sua vida, Ele quer te abençoar. Ele quer te levar para morar com Ele. Chega de sofrimento, porque nessa terra aqui é só sofrimento. E vai ser pior, cada dia pior. Quantas coisas estão por vir, mas nós temos que manter firmes com Jesus. Que Deus possa abençoar você nesse dia. Eu agradeço a você que tem estado comigo durante esse tempo. Você que tem assim deixado o seu comentário, você que curtiu, você que assiste. Às vezes você não curte, você não comenta, mas você assiste. Você não se inscreveu, mas você me assiste. E você que está inscrito, que Deus possa te abençoar. A todos vocês, que nós precisamos um dos outros. Jesus, nós temos que amar uns aos outros, orar uns pelos outros. Então ore por mim também. Eu estou orando por vocês. Ore por mim. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que Deus possa nos dar uma oportunidade por estar nessa terra juntos e estarmos juntos, permanecermos juntos até a vinda de Jesus. Porque se Jesus me chamar, eu quero estar pronta para Ele. Então vamos nos aprontar, porque não sabemos nem o dia nem a hora. Ele pode vir para mim ou para você, né? Deus está buscando muitos que são deles. E Deus pode nos buscar a qualquer momento. Então temos que estar preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E Deus te abençoe sua vida. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja.